Nas profundezas congeladas dos Montes Urais, na Rússia, jaz um mistério que desafia a lógica e a explicação há mais de 6 décadas. Bem-vindos, amigos do mistério e da aventura, ao enigma do incidente de Dyatlov Pass. Eu sou Ana Monte e você está no canal Curiosamente. Em 1959, 9 jovens esquiadores embarcaram numa expedição pelas montanhas geladas. Eles buscavam aventura, mas encontraram algo inimaginavelmente sombrio. Essa jornada se transformou numa tragédia que permanece envolta em perguntas sem resposta. Como 9 esquiadores experientes encontraram um fim tão misterioso e terrível? Imagine a cena: uma tenda rasgada de dentro para fora, corpos espalhados na neve, vestidos inadequadamente para o frio mortal. Alguns com ferimentos terríveis, outros com sinais de radiação. O que ou quem poderia ter causado tal desastre? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas desse mistério. Exploraremos as teorias, desvendaremos os fatos e faremos as perguntas difíceis. Junte-se a nós nesta jornada gelada e obscura, enquanto tentamos desvendar os segredos do incidente de Dyatlov Pass. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe desta incrível história. A verdade pode ser mais estranha que a ficção, e juntos, talvez, possamos chegar mais perto dela. No coração dos Montes Urais, na ex-União Soviética, um mistério se desenrolou em 1959, tão arrepiante e desconcertante que ainda hoje cativa e intriga pessoas ao redor do mundo. Era o auge da Guerra Fria, uma época de segredos e suspeitas. Um grupo de 9 esquiadores, todos estudantes ou graduados do Instituto Politécnico de Ural, liderados pelo experiente Igor Dyatlov, partiu em uma expedição para alcançar o Pico Torten, uma jornada considerada de categoria terceira, a mais difícil na União Soviética naquela época. Armados com um forte espírito de aventura e camaradagem, estes jovens não sabiam que estavam caminhando para um dos maiores enigmas do século XX. Eles eram experientes, bem equipados e preparados. Então, o que poderia dar terrivelmente errado? Como um grupo de jovens, cheios de vida e experiência em esqui, pôde encontrar um fim tão trágico e misterioso? E qual é o impacto da Guerra Fria neste mistério? Será que os segredos da época podem fornecer pistas? Após partir em 27 de janeiro de 1959, o grupo deveria enviar um telegrama para o seu clube esportivo assim que retornasse, o que era esperado no início de fevereiro. Mas esse telegrama nunca chegou. O silêncio levou a uma busca que revelaria cenas que confundem até hoje. Encontrada em 26 de fevereiro, a tenda dos esquiadores estava rasgada de dentro para fora. Pertences pessoais e equipamentos foram deixados para trás, como se algo ou alguém os tivesse forçado a fugir às pressas. O que você teria feito naquela noite fria e tempestuosa nas montanhas? Se estivesse liderando a equipe de busca, o que pensaria ao ver a cena? Os corpos foram encontrados espalhados pela paisagem, alguns apenas em roupas íntimas, apesar do frio extremo. A investigação oficial concluiu que uma força desconhecida causou suas mortes. Uma força desconhecida? O que você acha que isso significa? Que teorias você tem sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? O incidente de Dyatlov Pass, uma das mais enigmáticas ocorrências do século XX, é um caldeirão fervilhante de teorias e especulações. Cada hipótese tenta desvendar o mistério por trás da morte de 9 aventureiros nas gélidas montanhas Urais. Vamos explorar algumas das teorias mais comentadas sobre o caso. A teoria da avalanche. A teoria da avalanche é uma das explicações mais consideradas para o incidente de Dyatlov Pass e sugere que uma avalanche teria sido a causa direta da tragédia. As montanhas Urais, especialmente no inverno, são propensas a condições climáticas severas que podem desencadear avalanches. A área onde os esquiadores montaram o acampamento era em um declive, o que poderia aumentar o risco de avalanches. A presença e atividades dos esquiadores, como cavar um espaço para sua tenda, poderiam ter perturbado a estabilidade da neve ao redor, aumentando o risco de uma avalanche. A teoria sugere que uma avalanche soterrou a tenda dos esquiadores enquanto dormiam. Em pânico e desorientação, eles cortaram a tenda de dentro para fora para escapar rapidamente. Uma vez fora da tenda, os membros do grupo, em estado de choque e confusão, podem não ter se vestido adequadamente para o clima extremo, levando à hipotermia. Os ferimentos graves encontrados em alguns dos corpos, como fraturas de costelas e crânio, poderiam ser explicados pelo impacto brutal de uma avalanche, que pode enterrar e esmagar pessoas sob toneladas de neve.
Uma das maiores críticas a essa teoria é a aparente falta de evidências claras de uma avalanche, como grandes acumulações de neve ou danos significativos às árvores ao redor. Os membros do grupo eram experientes e familiarizados com as condições da montanha, levantando questões sobre por que escolheriam um local de acampamento que estivesse sob risco iminente de avalanche. Embora a teoria da avalanche ofereça uma explicação plausível e baseada em fenômenos naturais, ela ainda é objeto de debate e investigação, principalmente devido às circunstâncias incomuns e alguns detalhes inexplicados do incidente de Dyatlov Pass. Teoria dos experimentos militares secretos. A teoria dos experimentos militares secretos, relacionada ao incidente de Dyatlov Pass, sugere que a morte dos esquiadores foi o resultado de um encontro acidental com operações militares confidenciais ou testes de armamentos. A União Soviética, durante a época do incidente em 1959, estava profundamente envolvida na Guerra Fria, caracterizada por uma corrida armamentista e o desenvolvimento de tecnologias militares secretas. Essa atmosfera de sigilo e experimentação é fundamental para entender o contexto dessa teoria. A região dos Urais, onde ocorreu o incidente, era conhecida por atividades militares, incluindo testes de armas. Isso leva à especulação de que os esquiadores podem ter se deparado inadvertidamente com uma área de testes secretos. Alguns dos corpos apresentavam lesões severas e inexplicáveis, como fraturas de crânio e tórax sem sinais externos de trauma, o que poderia sugerir a exposição a explosivos ou outras forças poderosas. Além disso, vestígios de radiação foram detectados em algumas peças de roupa dos esquiadores, reforçando a teoria de exposição a materiais radioativos ou experimentos nucleares. Testemunhas na região relataram ter visto luzes estranhas no céu na noite do incidente, o que poderia indicar testes de armamentos ou tecnologia militar avançada. Porém, não existem evidências concretas que liguem diretamente os eventos do incidente de Dyatlov Pass a experimentos militares. O governo soviético, na época, não forneceu informações que corroborassem essa teoria. A natureza fechada e secreta do governo soviético na época adiciona uma camada de mistério e especulação, pois muitos detalhes sobre suas operações militares daquela era permanecem desconhecidos. Alguns especulam que a investigação original pode ter sido encoberta ou influenciada por autoridades militares para ocultar qualquer envolvimento ou descoberta indesejada. Teoria dos ataques de animais selvagens ou forças sobrenaturais. A teoria de ataques de animais selvagens ou intervenções de forças sobrenaturais no incidente de Dyatlov Pass é outra linha de especulação fascinante. Esta abordagem considera explicações tanto naturais quanto sobrenaturais para o que pode ter acontecido com os esquiadores. A região dos Urais é o habitat de vários predadores, como ursos e lobos. Teoricamente, esses animais poderiam ter atacado o grupo. Alguns dos corpos foram encontrados com ferimentos graves e em posições dispersas, o que poderia ser resultado de um ataque animal. No entanto, a ausência de rastros claros de grandes animais nas proximidades da tenda e dos corpos coloca em dúvida esta teoria. A área em torno do Passo de Dyatlov é rica em lendas locais e folclore, incluindo histórias de espíritos malignos e forças sobrenaturais. Alguns sugerem que os esquiadores podem ter sido vítimas dessas entidades místicas. A natureza bizarra de algumas evidências, como a tenda rasgada de dentro para fora, a falta de roupas adequadas em alguns corpos, e as estranhas lesões internas, fornece combustível para teorias sobrenaturais. Para a teoria dos ataques de animais, uma grande limitação é a falta de evidências concretas, como rastros de animais ou marcas de mordidas nos corpos. Enquanto a explicação de ataques de animais selvagens permanece no reino do plausível, a ideia de forças sobrenaturais entra no território do irracional, dependendo mais de crenças pessoais e interpretações do que de evidências concretas. Teorias de infração e alucinações coletivas. A teoria de infração e alucinações coletivas relacionada ao incidente de Dyatlov Pass propõe uma explicação baseada em fenômenos naturais para o comportamento incomum dos esquiadores e as circunstâncias misteriosas de suas mortes. O infrasom refere-se a ondas sonoras abaixo do alcance da audição humana. No caso do incidente de Dyatlov Pass, teoriza-se que o infrasom poderia ter sido gerado por fenômenos naturais, como ventos fortes passando sobre a forma específica das montanhas. Este fenômeno é conhecido por causar efeitos físicos e psicológicos nos seres humanos. A exposição ao infrasom pode resultar em sensações extremas de desconforto, náusea e até pânico. Essa perturbação pode explicar por que os esquiadores fugiram desesperadamente de sua tenda, aparentemente sem uma razão lógica.
Sob condições extremas de estresse e frio, combinadas com a possibilidade de terem sido afetados pelo infrassom, os esquiadores poderiam ter experimentado alucinações coletivas. Isso poderia ter levado a decisões irracionais e ao pânico coletivo. A teoria das alucinações coletivas ajudaria a explicar o comportamento aparentemente irracional do grupo, como a fuga desorganizada da tenda em condições de frio extremo e a subsequente dispersão dos corpos. Enquanto a ciência reconhece os efeitos do infrassom no comportamento humano, a ligação direta com o incidente é, até agora, especulativa e baseada em teoria, sem evidências concretas diretas. Mesmo que o infrassom e as alucinações coletivas possam explicar o comportamento inicial dos esquiadores, eles não fornecem uma explicação completa para todas as circunstâncias, como os ferimentos específicos encontrados em alguns corpos. À medida que chegamos ao fim da nossa jornada através do enigmático e congelante mistério do incidente de Dyatlov Pass, somos deixados com mais perguntas do que respostas. As teorias variam de explicação natural a fenômenos sobrenaturais, cada uma adicionando sua própria cor à tapeçaria deste mistério insondável. Avalanches, experimentos militares secretos, ataques de animais selvagens, forças sobrenaturais, infrassom e alucinações coletivas. Cada teoria tenta iluminar um aspecto deste enigma, mas nenhuma consegue explicar completamente o que aconteceu naquelas montanhas geladas. O que realmente aconteceu naquela fatídica noite de 1959? Será que algum dia desvendaremos os segredos enterrados sob a neve dos Urais? Ou o incidente de Dyatlov Pass permanecerá como um dos grandes mistérios não resolvidos da história moderna, um lembrete eterno de que, por mais que avancemos, ainda há fenômenos além da nossa compreensão? Nós o convidamos a deixar suas teorias nos comentários. Talvez juntos, possamos chegar mais perto da verdade. Não se esqueça de se inscrever para mais mistérios fascinantes e histórias incríveis. Até a próxima, amigos do Desconhecido!